Presente, número regimental das senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. E essa presidência dispensa a leitura da data da sessão anterior e recebe o expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Itamar Borges. Presidente, cumprimentando o senhor, nosso deputado vice-presidente Maci Santos, deputado Coronel Telhada, Carlos Gianazzi, Rodrigo Leonero, toda a equipe da casa. Eu gostaria de registrar aqui uma questão de ordem, presidente, sobre uma questão, uma ocorrência que tem se repetido aqui na casa e que eu acho que ela necessita de uma interpretação formal e que possa esclarecer essa questão. Então, passo a fazer a leitura e, na sequência, eu entrego para Vossa Excelência. Nos termos do disposto no artigo 260 do Regimento Interno, consolidado, venho apresentar a presente questão de ordem, a fim de ser dirimida por Vossa Excelência dúvida sobre a interpretação do artigo 210 daquele diploma, que trata do encaminhamento de votação. A apresentação da questão de ordem decorre de fatos ocorridos na 38ª e na 39ª sessões extraordinárias, ambas realizadas no último dia 30 de setembro, tendo na ordem do dia o projeto de lei 529 de 2020. Na primeira sessão, foi formulado nos termos regimentais requerimento de encerramento da discussão do projeto. Depois de Vossa Excelência anunciar que o requerimento estava em votação, alguns parlamentares encaminharam em nome de suas bancadas. Findou-se a sessão, por esgotamento do seu prazo de duração, sem que os encaminhamentos terminassem. Na segunda sessão, Vossa Excelência, essa presidência, uma vez mais, anunciou que o requerimento de encerramento da discussão do PL 529 de 2020 estava em votação. Seguiram-se, então, mais alguns encaminhamentos de votação, inclusive em nome de bancadas que já o tinham feito na sessão precedente. Causou-me estranheza, senhor presidente, o fato de, no processo de votação, ter havido mais de um encaminhamento em nome de uma mesma bancada. A repetição pareceu-me desnecessária e, mais do que isso, despropositada, tendo em vista especialmente a finalidade própria da etapa de encaminhamento, que, como se sabe, é o de propiciar que um membro da bancada esclareça aos seus demais integrantes a orientação a seguir quanto à matéria a ser deliberada pelo plenário. É precisamente neste sentido que o regimento interno, com muita clareza, preceitua no artigo 210 caput o seguinte: no encaminhamento de votação será assegurado a cada bancada, por um de seus membros, falar apenas uma vez, pelo prazo de 10 minutos, a fim de esclarecer os respectivos componentes sobre a orientação a seguir. Presidente, já vou encerrando. Pela licença para destacar que o preceito regimental em referência assegura que cada bancada fale apenas uma vez. Assim, salvo o melhor juízo, o regimento interno não apenas não contempla, como, a bem da verdade, afasta a possibilidade de, em mesmo processo de votação, ser renovado o encaminhamento em nome da bancada que já o tenha feito. Diante disso, senhor presidente, dirijo-lhe a seguinte indagação. No processo de votação de determinada propositura, é regimentalmente admissível a renovação de encaminhamento, ou seja, o encaminhamento em nome de bancada que já o tenha feito em sessão anterior? É este o questionamento que, na presente oportunidade, submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, nobre deputado. Essa presidência recebe a questão de ordem de Vossa Excelência e será respondida no momento oportuno. Obrigado, deputado. Nesse momento, passamos, então, ao nosso trabalho, convidando os deputados para fazer uso da palavra no pequeno expediente, convidando o nobre deputado Rodrigo Gambale, deputado Coronel Nishikawa, deputado delegado Olim, deputado Ricardo Melão, deputado Frederico Dávila, deputado Sebastião Santos, deputado Itamar Borges, não fará uso da palavra, deputada Carla Morando, deputado Edmir Chedi,
Deputado Maurici, deputada doutora Damares Moura, deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, eu quero fazer uma grave denúncia, senhor presidente, contra a Secretaria Estadual de Educação, que, através das diretorias de ensino, as diretorias regionais, vem pressionando várias escolas a aderir, em plena pandemia, né, ao programa de ensino integral, que é um programa polêmico, feito para inglês ver, principalmente aqui no estado de São Paulo, que já foi praticamente derrotado em debates anteriores da própria rede, mas agora o governo, não contente com a sua derrota e percebendo que o projeto não pegou, porque ele prejudica os alunos, é um projeto extremamente excludente, porque ele não leva em conta a situação de uma boa parte dos nossos alunos que trabalham, que são alunos trabalhadores e não têm condições de ficar nessas escolas em tempo integral. Então, esse é um ponto. E não leva em conta também, senhor presidente, que as nossas escolas estão sucateadas e degradadas. A escola de ensino integral, de tempo integral, pressupõe investimento, pressupõe a existência de laboratórios, de oficinas, de mais servidores, de mais professores, de uma infraestrutura, porque senão ela vira um depósito de crianças e adolescentes que ficariam o dia todo na escola sem nenhum tipo de infraestrutura humana e, sobretudo, material. Então, isso não é possível dentro das condições em que nós estamos, além de prejudicar a carreira do magistério. A carreira é muito ameaçada e prejudicada por conta desse projeto, que acaba, por exemplo, só admitindo professores com um determinado perfil, né? É quase que um cargo de confiança, quase que um cargo político a nomeação de um professor na escola de tempo integral, atropelando o próprio estatuto do magistério, controlando aquele professor, impedindo que aquele professor se manifeste criticamente em relação aos atos da administração. Então, esse é um projeto, senhor presidente, que foi já derrotado numa boa parte da rede. Mas o governo, aproveitando a situação da pandemia e se espelhando no antiministro da Educação, esse Ricardo Salles, condenado pela Justiça, inclusive aqui em São Paulo, que é criticado no mundo inteiro como destruidor da natureza, né, amigo, aliado dos grandes madeireiros, do agronegócio, enfim, de quem está destruindo o Pantanal, de quem está destruindo a Amazônia, que falou que ia passar boiada e aproveitar, e está passando, porque ele faz exatamente isso durante a pandemia, para afrouxar a fiscalização e a legislação do combate à degradação ambiental no Brasil. Mas o Rocieli Weintraub faz a mesma coisa aqui, então ele coloca de novo essa proposta, tentando introduzir a força, porque tem muitas escolas reclamando que estão sendo pressionadas por diretorias de ensino a aderir ao programa, pressionando as suas comunidades escolares, fazendo com que elas, a toque de caixa, realizem reuniões para adotar esse programa. Repito, que é um programa excludente, contraditório, né, e contra o magistério, senhor presidente. Então, eu queria fazer essa ressalva aqui e exigir que o secretário da Educação tire esse debate agora da pauta. Não é o momento, porque, além dessa pressão, também eu tenho que registrar aqui uma outra, que várias diretorias de ensino estão pressionando escolas a voltarem, a serem reabertas agora, nesse período de pandemia, quando, na verdade, a comunidade escolar não vai voltar. Eles estão forçando a barra para atender os interesses, os lobbies das grandes escolas particulares. O próprio secretário de Educação virou quase que um garoto propaganda desse lobby, insistindo, disse que ele vai abrir pelo menos, se ele puder, pelo menos um dia ele vai abrir as escolas, né? Então, ele está determinado mesmo não atender os interesses da saúde pública, né,
e muito menos das comunidades escolares, das escolas públicas, mas sim dos setores particulares, das grandes escolas particulares. Essas têm interesse em, pelo menos, dar uma aparência de que está normalizando a situação para cobrar já a matrícula do ano que vem. Esse é o interesse delas, porque elas sabem, né, que muitos alunos não voltam mais para a rede particular, os seus pais estão desempregados, eles vão buscar vagas nas escolas públicas agora. Mas aí, para garantir a matrícula, elas estão pressionando, e a secretaria aqui cedeu a esses interesses. Mas nós não voltaremos. Os profissionais da educação, para concluir, senhor presidente, não voltarão. Eles já estão trabalhando em casa, então vai ter greve sanitária, greve pela vida. Os profissionais da educação não voltam e os pais não enviarão seus filhos para as escolas, porque eles sabem que haverá um genocídio na educação, caso as escolas sejam reabertas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Gianazzi. A palavra, deputado Marcos Damasio, deputado Douglas Garcia, deputado Castelo Branco. Audiência da Rede de Comunicação da Assembleia Legislativa de São Paulo, hoje, 5 de outubro de 2020, segunda-feira, pequeno expediente. Nós vamos começar relembrando uma vitória histórica que ocorreu nesta casa, na madrugada do dia 30 de setembro para o dia 1º de outubro de 2020. Uma vitória que entra para os anais da glória. Pela primeira vez em 26 anos, a oposição consegue vencer o governo dentro desta casa. Então, nós fizemos aqui uma apresentação retrospectiva para que você que nos ouve hoje saiba o que aconteceu. O projeto de lei 529 do governador pretende extinguir estatais e aumentar impostos, e não é voltada por falta de quórum. Após uma longa sessão marcada com manobras, escusas, técnicas de plenário, a base do governo tenta, de qualquer forma, aprovar esse projeto de lei e propõe um pacote de maldades e que não foi votado na madrugada do dia 1 de outubro. A sessão começou tumultuada por causa da troca da presidência, o presidente da casa transferiu o comando da sessão, ocorre quem está presidindo a sessão não vota, havia o sinal de que a votação seria apertada, com a mudança na prática que o governador ganharia por um voto favorável, e haveria então um voto contrário, pelo menos. Após insistência dos parlamentares, imagens mostraram que a referida troca ocorreu na sessão já em andamento, que não é permitido, e sendo assim o presidente reassumiu e voltou a presidir a sessão, e o governo Dória perdeu por um voto na votação do requerimento de discussão do PL 529. Apesar de todas as manobras tentadas pela base governista, não foi obtido o quórum para o requerimento de encerramento da discussão no PL 529. Eram necessários, pelo regimento interno, 48 deputados presentes, e a sessão foi encerrada por quórum insuficiente para aprovar o requerimento do líder do governo. 44 votaram sim, 0 não, abstenção 2, o presidente 1, que deu o total de 47, número insuficiente para a aprovação. Conclusão, a guerra continua. Estamos atentos às manobras da base do governo, porque entendemos que este projeto de lei não é saudável para a população de São Paulo. E, na sequência, nós vamos apresentar hoje um estudo importante, que eu chamo de o aumento silencioso e sombrio dos impostos. Aproveitando a pandemia, aproveitando a agitação das eleições municipais, mais uma vez, o custo de vida sobe. Mais uma vez, os preços estouram. Mais uma vez, manobras para aumentar impostos, na contramão do que a população imagina que seja a sua salvação. Então, o artigo 24, por exemplo, deste projeto de lei, enviado pelo governador, que trata sobre o ICMS, autoriza a revogação e os benefícios fiscais concedidos pelo Estado e a possibilidade do Estado reduzir esses benefícios. Além disso, equipara o benefício fiscal à alíquota fixada no patamar inferior a 18%.
E isso, sem dúvida, é um aumento sombrio de impostos. O preço médio dos alimentos da cesta básica estão com seus dias contados. Aliás, nobre deputado Carlos Gianazzi, independente disso, houve, na minha maneira de entender, um aproveitamento maldoso dos que dominavam os alimentos, porque chegou-se a aumentar quase 30%, 40%, 50% o preço de alguns itens da cesta básica. Ora só, isso vai piorar ainda mais o cenário, que já é ruim, porque vai aumentar os impostos desses itens. O Estado de São Paulo pratica alíquotas específicas de ICMS. Para o senhor que está me ouvindo aqui entender, as alíquotas são 7%, 12%, 18%, 25% e até 30%. Sem poder dizer que vai aumentar os impostos, o governo inventou que as alíquotas inferiores a 18% são equiparadas a benefícios fiscais para poder aumentá-las. Na prática, vai aumentar o custo de vida do trabalhador. Entretanto, este dispositivo, que é o artigo 14 deste projeto de lei, gera incerteza quanto às reduções de benefícios tributários do ICMS, bem como dúvidas se haverá corte linear em todos os benefícios existentes. Indo para o final, vou dar um exemplo. A alíquota do ovo é de 7%, por exemplo, senhores deputados aqui presentes. A alíquota da farinha de trigo é isenta de ICMS do tradicional pãozinho. E o ICMS é de 11% das carnes bovina, suína, frangos, entre outras, nas vendas ao consumidor final. A alíquota de 12% nas operações com óleo diesel, etanol e querosene de aviação. A alíquota de 12% nas operações de produtos como tijolos, telhas, calhas, rufos e argamassa. E 12% na aplicação aos medicamentos genéricos. Terminando, senhor presidente, conclusão. Caso o projeto de lei 529 seja aprovado, vai trazer impactos diretos no aumento do custo de vida, principalmente no da cesta básica, como o ovo, o pão, o leite, as carnes de boi, frango e porco, a farinha de trigo, o diesel, o etanol, os remédios genéricos para a população. Para a conclusão, deputado. Concluindo, é um projeto nefasto. Obrigado, deputado. E até o grande expediente. Com a palavra o deputado Adalberto Freitas, deputado agente federal Danilo Balas, deputado Coronel Telhada. Senhor presidente, senhores deputados, senhores funcionários e assessores que se encontram aqui no plenário, a todos que nos assistem pela TV, pela Rede Alesp, cumprimentar o tenente Akira e o soldado Tiago, em nome de quem saúdo nossa assessoria policial militar. Hoje, dia 5 de outubro, uma segunda-feira, quero iniciar o meu discurso saudando os municípios aniversariantes. Sexta-feira não tivemos plenário, não tivemos sessão, mas na segunda-feira, dia 2 de outubro, foi o dia da cidade de Cruzeiro, lá no Vale do Paraíba, cidade onde eu servi como aspirante em 83, 84, um abraço a todos. No dia 3 de outubro, no sábado, foi a cidade de Rubinéia, em Magda, um abraço a todos também dessas duas queridas cidades. E dia 4 de outubro, ontem, cidade de Rinópolis, um abraço a todos os amigos de Rinópolis pelo aniversário do município. Hoje, dia 5 de outubro, para nós que somos militares e estudamos história militar, foi o dia da criação da Força Naval do Nordeste durante a Segunda Guerra Mundial. Se completou 78 anos da criação da Força Naval do Nordeste. E hoje também é o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, que são molas motrizes aí da nossa economia. Um abraço a todos os empresários, empregados também, funcionários, colaboradores das micro e pequenas empresas. E também hoje, dia 5 de outubro, é o Dia Mundial dos Professores. Aqui no Brasil é o dia 15 de outubro, né? Mas o Dia Mundial dos Professores é o dia 5 de outubro. Portanto, um abraço a essa classe tão trabalhadora, tão importante para a formação de uma sociedade correta. Eu queria lembrar que na última sexta-feira também, dia 2 de outubro, foi o término da Revolução de 1932.
A Revolução de 32 começou no dia 9 de julho de 32 e terminou no dia 2 de outubro de 1932, com mais de 600 paulistas mortos, mais de 2.000, 3.000 pessoas no final da campanha, praticamente 3.000, 2.000 brasileiros morreram nessa luta tão triste, mas necessária, em prol da liberdade do Estado brasileiro. Aqui eu só queria trazer como novidade ou como informação que a Polícia Militar, nesse mês de setembro de 2020, teve a seguinte produtividade: 178 toneladas de drogas apreendidas, 5.790 armas apreendidas, 6.204 veículos recuperados, 64.203 adultos presos em flagrante. Pode ter certeza que metade foi liberado pela Justiça, né? Metade já foi liberado no dia seguinte. 21.024 adultos presos por mandato, 513 menores apreendidos por mandato, 8.004 menores apreendidos em flagrante. Deve estar tudo na rua, né? Porque aqui no Brasil, menor pode praticar crime. Menor faz o que quer, a gente prende em flagrante, mas a justiça solta, porque aqui é lei feita para favorecer bandido. Desse total, só nesse ano já foram presas 93.744 pessoas pela Polícia Militar. Então, os senhores notem que é trabalho direto, 24 horas. E eu queria aqui finalizar trazendo a notícia do falecimento de um querido amigo, que foi meu policial de rota, foi meu soldado, foi meu cabo, e faleceu na sexta-feira, no sábado, dia 3 de outubro, o sargento Rosivaldo, trabalhou diretamente comigo no meu pelotão de rota, quando eu era tenente, final dos anos 80, comecinho dos anos 90, e depois como comandante também, como coronel comandando a rota, tive o Rosivaldo diretamente trabalhando comigo. Infelizmente, ele já havia aposentado e faleceu no último sábado. Quero mandar um abraço e meus pêsames à família do sargento Rosivaldo e a todos os amigos de rota, dizer que estamos nessa batalha aqui. Queria só para fechar, senhor presidente, me colocar novamente contra o projeto de lei 529, que eu entendo que é um projeto pernicioso, que atrapalhará em muito a vida do cidadão de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, coronel Telhada. Com a palavra, o deputado Dr. Jorge do Carmo, deputado Alex Madureira, deputado Sargento Nery, deputado Luiz Fernando da Silva, deputado Hélio Thomas, deputado Reinaldo Augusto, deputado Teonílio Barba Lula, deputada Marcela Lula Lia, deputado Major Meca, deputado Carlos César, deputada Marta Costa, deputada Valéria Bolsonaro, deputado Rodrigo Moraes, deputado Gil Diniz. Vossa Excelência vai fazer uso da palavra? Deputado Gil Diniz, já faz uso da palavra? Vossa Excelência, a palavra pelo tempo regimental no pequeno expediente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Gil Diniz. Abro mão do meu tempo regimental. Não entendi. Abro mão do meu tempo regimental. Ok. Com a palavra, o deputado coronel Márcio Nishikawa. Passamos agora à lista suplementar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado coronel Telhada. Havendo acordo de lideranças e agradecendo ao deputado Gil Diniz pela cessão do tempo, eu solicito a Vossa Excelência que seja levantada a presente sessão, senhor presidente. Havendo acordo de lideranças em plenário, é regimental. Antes, porém, convocação. Senhoras deputadas, senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno, convoco Vossas Excelências para uma sessão extraordinária realizar-se hoje, às 19 horas, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei 529 de 2020, de autoria do senhor governador. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno, convoco Vossa Excelência para uma segunda sessão extraordinária realizar-se hoje, 10 minutos após o término da presente primeira sessão extraordinária, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei 529 de 2020, de autoria do senhor governador. E assina o senhor presidente Cauê Macris. Senhoras deputadas e senhores deputados, essa presidência, cumprindo determinação constitucional, adita a ordem do dia com os seguintes projetos de lei.
com os seguintes projetos: projeto de lei 547/2020, projeto de lei 548/2020, projeto de lei 549/2020. E, havendo acordo de líderes, esta presidência, antes de dar por levantar os trabalhos, convoca Vossa Excelência para a sessão ordinária de amanhã, hora regimental, com a mesma ordem do dia da última quarta-feira, e os aditamentos anunciados. Lembrando-nos ainda da sessão extraordinária realizar-se hoje às 19 horas. Está levantada a sessão.